a gente vai ter que desmembrar o tema, né? O tema vai ser autoconhecimento com Enneagrama. Então a gente vai ter assim essa perspectiva de que quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de uma coisa fantástica, né? Que é a capacidade que todos nós temos de ir para dentro, né? De entender os nossos meandros, né? Entender as nossas possibilidades, nossos pensamentos, nossas ações, reações e também as nossas emoções, né? Então a gente não faz isso com muita frequência. Na verdade, a gente deveria fazer isso com mais frequência, né? Deveríamos ter essa coisa de ir para dentro para colher as coisas que estão acontecendo com a gente. A gente fica muito conectado com as coisas que estão acontecendo fora do mundo, né? Ó, Graça, Graça, que legal que você está aqui com a gente, lá de Rio Preto, muito legal. Então, assim, então a gente fica muito entretido, né, com as coisas que acontecem fora da gente, fora do mundo, aqui no mundo, aqui fora, né? E realmente é tudo muito eletrizante, né? O Leandro aí entrou também. Bem-vindo, Leandro. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando da possibilidade que nós temos de ir para dentro, né? E esquecemos um pouco o mundo que está aqui fora, né? A Carla também, olha aí, Carla entrou. Então a gente entra dentro dessa perspectiva de que quando a gente está no mundo aqui fora, onde tudo é muito eletrizante, tudo é muito magnético, né? A gente fica assim entusiasmado com as coisas que acontecem fora da gente, e isso vai tirando da gente a possibilidade de, até mesmo o hábito de ir para dentro, né? Só que muitas vezes a gente sabe que os nossos comportamentos, né, eles acabam impactando, né, demais, né? Então a gente fica assim muito sem saber como resolver isso, porque a gente acaba caindo sempre na mesma armadilha. Aí a Dai, tudo bem, Dai? Como é que vai? A gente acaba sempre caindo na mesma armadilha, né? E aí chega uma hora que a gente começa a perceber uma coisa assim, espera um pouquinho, deve ter uma maneira de fazer isso aqui diferente, né? Porque a gente sempre... Por que será que eu sempre caio nessa armadilha? Por que será que eu sempre me relaciono com pessoas difíceis? Por que será que eu sempre vivo num mundo de intrigas? Por que será que eu sempre me concedo espaço para todo mundo? Por que será que às vezes eu me sinto isolado do mundo, fico mais na minha, adquirindo informação? Então, tudo isso tem uma explicação, né? E tudo isso tem uma razão de ser, né? Porque a gente atua nesse mundo. Então, nós quando éramos bem crianças, assim, né? Bem criança mesmo, nós inconscientemente nós escolhemos estratégias para poder estar no mundo, né? E aí é onde começa o desenvolvimento de uma coisa chamada personalidade, né? Então a personalidade nada mais é do que uma máscara social, né? Que serve para a gente se defender das coisas do mundo, ou se apresentar no mundo, né? E tudo mais. Então isso tudo muito fora da gente, né? Sempre acontecendo do lado de fora. E com isso a gente vai acabando se esquecendo dessa capacidade que todo ser humano tem de ir para dentro. Mas quando eu falo ir para dentro, não é só naqueles momentos de meditação ou quando a gente está fazendo mindfulness, não. É a capacidade de a gente estar com isso o tempo todo. E isso é um processo extremamente difícil e complexo. É o famoso, né, estar presente no aqui e agora, né? Mas quanto mais a gente pratica isso, mais a gente vai tendo a condição de perceber as mudanças em nossa vida, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento e a gente vai para dentro, eu não estou falando de um destino que a gente tem que chegar, um lugar que a gente tem que... agora eu cheguei, agora eu já me conheço, agora eu já sei como é que eu funciono. Não é bem assim, né? O que vale nesse processo de autoconhecimento é o processo, exatamente o processo, né? O processo de você ir galgando, experimentando coisas, muitas vezes os passos são feitos com alegria, muitas vezes com tristeza, com dor, né? Com sofrimento, mas é um caminho sempre que traz muitos benefícios para todos nós de uma maneira geral. Então, assim,
Então o autoconhecimento tem essa perspectiva, né? A capacidade que nós temos de parar e ir para dentro, né? E observar ali todos os nossos sentimentos, emoções, pensamentos, tudo aquilo, e se colocar diante das circunstâncias do mundo preparado com essa coisa toda aí. Então, assim, lógico que quando a gente fala de autoconhecimento, estamos falando também de inteligência emocional, né? Que é a capacidade que você tem de se enxergar e também a capacidade de enxergar o outro, né? O momento difícil do outro e tudo mais. Então, quando a gente fala de Enneagrama, colocando Enneagrama dentro desse contexto de autoconhecimento, é como se a gente estivesse falando a respeito de uma bússola, né? É uma bússola que vai nos guiar por esses caminhos, por esse caminho interior, né? E quando a gente fala de Enneagrama, tem pessoas aqui que eu acho que não conhecem o Enneagrama, então vou fazer uma breve descrição. Enneagrama, Enneagrama vem do grego. Ennea significa 9 e grama significa pontos, né? Então o símbolo do Enneagrama é uma estrela de 9 pontas, com um círculo em volta. Então eu não tenho como mostrar isso aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem digitar qualquer coisa em Enneagrama no computador que vocês vão ver o símbolo do Enneagrama, né? Então o Enneagrama, ele é um sistema profundo e preciso de autoconhecimento que descreve 9 tipos diferentes de pessoas. São 9 maneiras diferentes de estar no mundo. E logicamente quando eu falo maneira de estar no mundo, eu estou falando de personalidade, porque a gente desenvolve essa estrutura, né? Essa estrutura é uma estratégia, na verdade, para a gente poder estar no mundo. E que, na verdade, a gente se confunde muito, porque nós não somos a nossa personalidade, né? Inclusive, nós não somos aquilo que pensamos, né? Porque o pensamento é fruto da nossa própria personalidade. A palavra personalidade vem do grego, latim, chamado persona. E traduzindo essa palavra persona, é máscara, né? Então, todos nós, de alguma maneira, estamos usando as nossas máscaras praticamente o tempo todo. Inclusive aqui, né, quando a gente interage com as pessoas no Facebook, no Instagram, então todo mundo é feliz, maravilhoso, né? Ninguém tem problema nenhum. Por quê? Porque justamente estamos ali usando as nossas máscaras sociais, né? E isso acaba sendo um aspecto bem interessante. E, logicamente, todos nós, quando temos as nossas máscaras sociais, justamente para mostrar alguma coisa que, na verdade, realmente não somos. É como no teatro grego, né? No teatro grego antigo, né? Então, as pessoas, elas iam atuar, então elas colocavam as suas máscaras ali. Tanto é que o símbolo do teatro é a comédia e o drama, né? Aquela cara de triste e aquela cara sorridente. Então, isso também traz para a gente a perspectiva de que quando a pessoa coloca a máscara social, coloca a máscara, ela está dizendo para as pessoas, olha, gente, eu não sou isso aqui, tá? Só que quando ela vai para casa e tira a máscara, aí ela pode ter a perspectiva de entrar em contato com ela mesma, né? Então, é assim, muitas vezes temos muitas dificuldades de ir para dentro, muitas vezes temos medo de tentar nos entender e saber o que a gente realmente, como que a gente funciona, né? Porque a gente fica tão entretido com as coisas do mundo que a gente acaba esquecendo disso, né? Então, quando a gente fala do Enneagrama, falando sobre esses 9 tipos diferentes de personalidade, são maneiras de a gente atuar nesse mundo, tanto positivamente quanto negativamente. Então, todos nós temos a nossa luz, né? No sentido mais amplo da palavra, né? Ou seja, tudo aquilo que faz com que nós atraímos as pessoas. As pessoas chegam até a gente porque, de alguma maneira, a gente atrai as pessoas. E, geralmente, atraímos as pessoas porque temos ali alguma coisa de positivo, de bacana, né? De cumplicidade para poder atrair. Mas, como nós sabemos, toda luz provoca sombra, né? Então, aí entra no mundo da dualidade, da coisa assim, do dual, né? Dos opostos, né? Então, é uma coisa muito interessante, porque quando você fala assim, quanto mais luz eu tenho, mais densa também é a minha sombra, né? Então, temos aí todo um caráter de poder enxergar essas duas coisas, né? Tanto a luz quanto a sombra. Geralmente, a gente tem a preferência de trabalhar com as nossas luzes, né?
a gente fala do que a gente é bom, a gente tem a possibilidade, as pessoas enxergam na gente naquilo que a gente é bom e tudo mais, mas todos nós temos as nossas sombras. E muitas vezes essas sombras elas são desconhecidas, né? Por quê? Porque a gente não para muitas vezes para poder pensar a respeito delas ou poder trabalhar com elas, né? Então, por exemplo, eu sou um tipo específico do Eneagrama. Então, uma das minhas sombras é justamente, que é uma sombra que impactava a mim de uma certa maneira, é essa coisa de, por exemplo, medo de me expor, medo de aparecer em câmeras, medo de me apresentar em público, né? Então eu fui, com o processo de Eneagrama, né, e com tudo isso, eu tive a perspectiva de entender esse mecanismo que me impedia de levar a minha palavra, aquilo que eu gostaria de ensinar para as pessoas, né? E que me trazia muita frustração, me trazia muita, assim, um sentimento de incompetência, né? De saber tanta coisa, mas não ter a competência necessária para poder passar as coisas para as pessoas, né? Então isso foi um processo, literalmente trabalhando com a minha sombra, né? Aquela sombra que, não vai lá não, fica aqui, aqui você está seguro, tranquilo, na sua zona de conforto. Para que você vai se expor? Você não gosta disso, né? Isso literalmente o meu ego falando para mim. Então como é que eu consegui resolver isso? Literalmente fazendo aquilo que eu tinha que fazer e que o meu ego não queria que eu fizesse, ou seja, me apresentar em público. E não foi um processo fácil lá no início, né? Então, ainda hoje, ainda tenho, assim, alguma dificuldade e tudo mais. Aqui, por exemplo, estamos aqui no Instagram, eu tenho dificuldade de falar para a câmera, porque, de uma certa maneira, eu fazia os cursos mais presenciais, né? Então, fazendo aqui pelo Instagram, não é, assim, uma coisa tão tranquila para mim. E esse é um tipo meu específico, mas temos os outros 8 tipos específicos, e cada um desses 9 tipos, ele tem uma sombra específica e também um medo básico, né? É um medo básico que faz com que a pessoa ela evite certas coisas. E quando a gente evita certas coisas, ou seja, a gente fica fora de contato com os desafios que vêm da vida, a gente começa a ter a perspectiva de viver menos no seguinte sentido, de viver pouco a nossa vida, de poder arriscar pouco, de poder ter uma vida mais plena, né? Fica tudo muito restrito, fica tudo muito pequeno, o nosso campo de ação fica pequeno. E, logicamente, quando a gente tem essa possibilidade de enfrentar os desafios que vêm do dia a dia, né? De uma maneira assim robusta, né? de uma maneira com um certo posicionamento, então a gente tem essa perspectiva de romper com isso. Então, para mim, por exemplo, no meu caso, eu tive que enfrentar isso como? Simplesmente fazendo as minhas apresentações, né? Isso me ajudou bastante com tudo isso. Então, assim, e esse é apenas um aspecto. Então, o Eneagrama, ele traz para a perspectiva o quê? Ele traz para as pessoas o quê? Ele traz uma claridade, né? A coisa fica mais clara, a coisa ela entra num equilíbrio interessante. E aí você começa a perceber o quê? Que existem mecanismos internos, que são como se fossem ciclos, né? Que vão ocorrendo dentro da gente, que impede a gente, literalmente, de fazer um monte de coisa. Os nossos projetos, quando a gente senta para fazer alguma coisa, vem a distração, sabe? Quando você se distrai, quando você está fazendo alguma coisa, você precisa fazer aquilo, aí, puxa vida, vem a distração, né? E você levanta, vai na cozinha, beber água, fazer alguma coisa, quando você volta, você tem que buscar todo o raciocínio novamente. E também aquelas coisas assim, de a gente ser um pouco mais agressivo, né, com as pessoas, a gente sempre está... uma irritabilidade sempre presente, a gente não tem assim uma noção que... E aí a gente cai naquela velha história, eu sou assim, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? E que na verdade isso não condiz, né, com a coisa, porque nós não somos aquilo que achamos que somos, nós somos muito mais do que aquilo. Então quando a gente fala a respeito do Eneagrama, a gente está falando de 9 tipos diferentes de pessoas.
E não importa, por exemplo, se você mora na Coreia do Norte, se você mora no Japão, na China, se você mora na Inglaterra, não importa, porque, de uma certa maneira, todo o sistema ele é universal, né? Independe de cultura, independe de língua, independe de raça e tudo mais, né? De gênero, independe. Lógico que tem sempre alguma influenciazinha a mais, mas a estrutura de personalidade é sempre a mesma, né? E é uma coisa muito interessante porque a gente pode colocar o mapa do Enneagrama, né, porque ele é um mapa, também nos países, né, porque os países do mundo têm ali os seus inconscientes coletivos, né? Então ele cabe perfeitamente. É impressionante como o comportamento coletivo ele também está associado a essas coisas aí do Enneagrama, que é bem interessante. Oi, Ed, o Ed entrou, cara. Saudade de você. Então, assim, eu vou dar aqui uma passada para vocês, falar sobre os 9 tipos do Enneagrama e como que eles se apresentam, né? E assim a gente vai ter uma noção, o que vale a pena aqui é assim, quer dizer, eu não tenho tanto tempo para poder falar, porque é uma coisa muito vasta, uma coisa muito grande. Então, eu vou pedir para que vocês fiquem atentos, né, naquilo que eu vou falar agora, e vocês tentem já fazer algum gancho. Pô, isso aí tem tudo a ver comigo, isso aqui nem tanto. Inclusive, pessoas que você possa conhecer, pessoas que você conheça. Olha, esse aqui é meu pai, esse aqui é minha irmã, né? Então, fiquem atentos aí para mim, para que a gente possa ter aí uma coisa interessante. E já está valendo aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou começar. Oi, Ed, tudo bem, Ed? Como é que vai? Então eu vou começar com o tipo 1 do Enneagrama, né? O tipo 1 do Enneagrama é aquela pessoa que busca a perfeição, né? Busca a perfeição, é aquela pessoa assim que quer, que tem aquela coisa de entrar nas coisas para poder corrigir, para poder reformar. Ela, é como se a pessoa tivesse um radar aqui em cima que ficasse localizando aquilo que está errado, né? Tanto dentro dela, tanto com ela, tanto quanto as pessoas fora. Então ela corrige situações, corrige pessoas, formata pessoas, né? E por que isso acontece? Porque a pessoa é como se ela tivesse dentro dela uma régua de demandas. Então ela compara aquilo que está no mundo exterior com uma régua interna. E se tiver fora dos padrões dessa régua interna, aí vem o quê? Vem a correção, né? Vem a capacidade da pessoa vir de formatar, de reformar as coisas, né? Então a gente tem assim a noção de que o tipo 1, ele pode ser uma pessoa assim, extremamente crítica, né? Pode ser crítico em relação a coisas que na verdade passariam despercebidos para muitas pessoas, né? Elas são muito conectadas com o detalhe, né? É muito difícil para o tipo 1 ter uma visão mais do helicóptero, uma visão mais ampla da coisa. É como se aquela coisa no detalhe chamasse a atenção para o quê? Para a correção. E, logicamente, muitas vezes o detalhe, diante do todo, não vai fazer tanta diferença assim. Mas e por que isso acontece? Porque isso é uma estratégia. É uma estratégia. Então, a criança 1, né, quando ela era criança, ela queria ter o amor o amor do pai, da mãe e tudo mais. Então, o que ela começou a fazer para ter esse amor, né, para demandar o amor? Começou a fazer as coisas tudo certinho. Então, aquela pessoa que tirava boas notas na escola, tudo muito bem organizado, tudo muito bem limpo, né, muito bem feito e tudo mais. Aliás, essa é uma das qualidades do tipo 1, no tocante organização, foco, começar e terminar, né? Então, eles são muito fortes nisso. Mas tem aquelas questões também que são as sombras, como eu falei para vocês, que justamente é o quê? Aquela coisa da inflexibilidade, de ser mais severo, de ser um pouco mais assim, de ser um pouco mais duro, né? De extravasar a raiva para as pessoas que são mais próximas e para as pessoas que são um pouco mais distantes, adequar essa raiva, engolir a raiva. Então essa raiva fica parada aqui no estômago, ela acaba virando o quê? Vira ressentimento. E esse ressentimento pode sair em doses homeopáticas de quê? De crítica. Tá? Então é uma pessoa assim que tem na perspectiva de estar sempre com uma certa irritação. E por quê? Porque ela é regida pela raiva, né?
tem uma raiva contida, né? Parece que é uma coisa assim que vai querer extravasar, né? Mas é uma raiva ali contida, né? E logicamente quando o tipo 1 ele entra no estado de serenidade, né? De ser uma pessoa mais flexível, de ser uma pessoa mais assim bem-humorada, principalmente quando ela se volta para as coisas das artes, né? Da expressão artística e tudo mais, aí ela consegue ter um pouco do resgate, né? E o medo básico do tipo 1, né? O medo básico do tipo é justamente esse, é aquele medo de quê? De ser uma fraude, de ser ruim, de ser má, né? Uma pessoa ruim, pessoa má. Então o que ela faz? Ela vai corrigindo isso dentro dela, né? Com muita severidade muitas vezes. Então esse seria um pouquinho do tipo 1. Ana Sofia, tá aí, entrou, tipo 1, hein, Ana Sofia? Então assim, vamos falar um pouquinho do tipo 2. Tipo 2 é aquela pessoa que gosta de ajudar. É aquela pessoa que se disponibiliza para ajudar as pessoas. Principalmente aquelas pessoas que ela elege para ajudar. É como se fosse assim uma ajuda mais estratégica. E por que estratégica? Porque ela quer ter o reconhecimento daquela ajuda. Mas tem um ponto aí bem interessante que é assim, ela quer ter o reconhecimento, mas ela não pede por ele. Ela espera que a pessoa reconheça, né? E dê elogios, e pode ser inclusive outros tipos também de recompensa, né? Porque de uma certa maneira é isso que o tipo 2, dentro da sua estratégia inconsciente, é o que deseja. Então ele pode, de uma certa maneira, bajular um pouco uma pessoa para conseguir alguma coisa, né? Tem ali todo um movimento, muitas vezes, de orquestração para poder conseguir aquilo que quer, mas não pede. E por que não pede? Porque o tipo 2 ele tem um tema importante que é o orgulho, né? E o orgulho não é aquele orgulho da rainha, né? Mas é o orgulho de não querer pedir coisas para ele. E por que isso acontece? Porque ele tem muita dificuldade de saber, de colocar na perspectiva e de pedir aquilo que ela precisa, necessita, aquilo que ela deseja, né? E o papo é sempre esse, não, eu estou aqui por você, né? Eu não tenho problema, eu me viro, né? Então, logicamente, o orgulho é esse orgulho aí de não pedir as coisas. Então, são pessoas assim extremamente empáticas, são pessoas muito conectadas com a imagem, né? Porque são pessoas que criam vínculos muito fáceis, né? Vínculos e relacionam-se muito fácil com as pessoas e, logicamente, porque torna mais fácil aquela coisa assim, de me relacionar, porque então eu tenho que me apresentar bem, eu tenho que estar com um otimismo no rosto, eu tenho que estar sempre sorridente, né? Então essas são as características assim mais ou menos do tipo 2 do Eneagrama. Logicamente, a gente está dando uma passada aqui bem rápida, né? O processo é muito mais profundo, né? Essa descrição é bem superficial num certo tema. É isso aí, a Dai falando, eu não preciso de nada. Usa fala aí. A Dai aqui está falando assim, olha, eu nunca preciso de nada, né? Porque justamente tem essa dificuldade, né, de entender as suas próprias necessidades. Então o tipo 2 entra dentro dessa perspectiva aí. O tipo 3, né, e também é um tipo focado na imagem, mas aquela pessoa assim, é o workaholic do Eneagrama. É aquela pessoa que acorda cedo, dorme cedo, trabalha muito, é eficiente, é eficaz, né? É eficiente, é eficaz e entra assim na perspectiva de quê? Porque ele é um tipo da imagem, então ele quer passar a imagem de uma pessoa de sucesso, de uma pessoa que realiza, né? E aí o que acontece? A gente entra sim, Fez, eu vou mandar para você a informação do curso um pouquinho mais para frente aqui na nossa conversa, tá? Ah, legal. Depois a gente pode também conversar, viu? Fescobar Carvalhais, né? Então, então o tipo 3 tem essa perspectiva, né? Ele é tão assim eficiente que ele torna aquelas coisas que são um pouco mais complexas fáceis. E aí o que acontece? As pessoas elas ficam admiradas com aquilo, né? E é justamente isso que o tipo 3 quer levantar. Ele quer levantar o que? A admiração das pessoas.
É como se para ele fosse uma coisa assim, o seu julgamento a respeito de mim sou eu, né? É como se fosse uma coisa mais assim de eu sou aquilo que eu faço, então eu faço as coisas para você e para as pessoas ou para o time, né? Então é como se ele se moldasse para aquilo que as pessoas querem enxergar, e porque é um tipo da imagem, né? E muitas vezes, né, aí falando um pouquinho das sombras do 3, muitas vezes ele acaba fazendo coisas porque fica em contato com uma coisa chamada mentira, né? Porque é tão forte essa coisa de querer, né, de ter essa perspectiva de parecer eficiente, de parecer uma pessoa de sucesso, que ele muitas vezes faz coisas indevidas, né? Isso vai depender muito do nível de percepção da pessoa, indevidas para conseguir isso, né? Mas, logicamente, tem as pessoas os 3 evoluídos, né, que são pessoas muito assim, e a capacidade deles de ação é fantástica. Então, se você olhar para fora aí da tua janela, você pode ter certeza que muitas das coisas que estão no mundo foram feitas pelas pessoas do tipo 3, né? Toda essa coisa do empreendedorismo, de colocar a coisa para andar, né, e tudo mais. Então, por exemplo, colocando o tipo 3 dentro de uma perspectiva geográfica, né, a cidade de São Paulo, né, a capital de São Paulo, é 3, né? Por isso que as pessoas ficam ali todas correndo o tempo todo, trabalhando o tempo todo, né? Então, você está dentro do inconsciente coletivo também. E quando a gente fala do tipo 4, aí a gente muda um pouco, a gente está falando ali também na coisa da imagem, mas a gente está falando de pessoas que querem ter sentimentos profundos. A vida só vale a pena quando os sentimentos são realmente profundos, né? São aquelas pessoas que querem testar a profundidade de seus sentimentos e também a profundidade dos sentimentos das outras pessoas, né? Então elas ficam muito conectadas com isso. Então são pessoas que têm uma leitura, né, das emoções muito interessante, né? Então são ótimas pessoas para ver, por exemplo, fazer análise de clima dentro da empresa e ter a perspectiva de quem não está se dando conta de quem está brigando com quem, né? São ótimos coaches nesse aspecto aí também, por conta disso. E, logicamente, pelo fato de estar muito conectado com as suas coisas mais assim do interior, né, tem essa necessidade de expressar aquilo que sente, porque também é um tipo da imagem. E muitas vezes na expressão daquilo que sente, vem muito drama, né? Então vem uma coisa mais melodramática. E geralmente histórias. O tipo 4 adora contar histórias, e as histórias do tipo 4 geralmente tem drama envolvido, né? E aí é a maneira que o tipo 4 usa para poder atrair as pessoas, né? O tipo 4 são pessoas assim que ficam muito conectadas com essa coisa de fazer coisas que não são usuais, né? Ele pode ter, assim, oscilar muito entre, por exemplo, de ser uma pessoa extremamente positiva ou negativa. Oscila muito aí nesse ponto, né? Tem uma sensação de que tem alguma coisa faltando, né? Talvez esse seja a sensação mais forte que o tipo 4 sinta. Que tem alguma coisa que não bate, que tem alguma coisa que não é adequado, que tem alguma coisa que não está completo, né? Então, e logicamente, o que a gente fala aqui, para o tipo 4 poder sair dessa perspectiva é buscar justamente uma coisa chamada equanimidade. Porque o tipo 4 ele tem uma coisa assim, de tudo aquilo que está fora no mundo, ele traz para dentro e aprofunda, né? É como se ele tivesse a perspectiva de viver o drama de alguém, mas talvez viver até mais o drama de alguém, né? Nossa, minha mãe é 4, aí eu fecho. Então assim, tá sempre tem uma coisinha assim de melancolia no ar. As histórias que as pessoas contam geralmente tem um tom melancólico, uma coisa mais assim. Por quê? Porque tem essa coisa de atrair a atenção das pessoas. E tem uma coisa forte aí também num processo de vitimização. Então, quando eu falo da equanimidade, é a capacidade que o tipo 4 tem de enxergar as coisas que estão no mundo, mas não trazer para dentro, né? Porque essa palavra equanimidade significa o seguinte:
tudo que chega até a mim passa por mim, eu não me apego a nada, né? Então, pensamentos, imagens que eu sinto. Quando a gente faz meditação, por exemplo, onde é que está a equanimidade aí? Quando você está, por exemplo, num ambiente que não é assim tão silencioso, a equanimidade funciona onde? Quando você ouve ruídos, mas você não dá atenção para ele. É como se o ruído passasse por você, né? E para o tipo 4 do Enneagrama, porque ele tem um mecanismo chamado introjeção, ou seja, pega o que está fora e traz para dentro, é perceber isso e não fazer e não usar esse mecanismo, ou seja, o que está fora fica fora. E aí ele não fica tanto em contato com as suas questões mais internas e profundas, né? Então esse seria um pouco do tipo 4. O tipo 5 do Enneagrama, aí a gente vai para um outro ponto, né, que é o pessoal mais da cabeça, né, o pessoal mais mental. Então o tipo 5 do Enneagrama é aquela pessoa que adora, por exemplo, adquirir informação, né? A aquisição de informação é a coisa mais importante para ele, porque ele tem uma noção de que de informação ser poderosa. Então eu me considero uma pessoa assim, benquista pelas outras, né? Amada pelas outras pessoas, porque por aquilo que eu entendo, por aquilo que eu trago em termos de inteligência, de intelecto e coisas desse tipo, né? Então o tipo 5, ele é aquela pessoa que tem a cabeça, geralmente ele fica mais localizado aqui no mundo das ideias, ele esquece do resto do corpo, tanto as emoções quanto o próprio corpo físico, né? São pessoas que podem ter alguma dificuldade com treinos físicos e tudo mais, e ter uma questão de uma distanciamento emocional, né? Então o tipo 5 ele se vale por conta da aquisição de informação, de juntar as coisas, né? De fazer análises, de fazer exames, né? De fazer estratégias, são os melhores estrategistas dentro das empresas, né? De entender o sistema, capacidade de juntar as coisas, né? E daí formar alguma coisa diferente. E traz também para a gente uma coisa muito interessante que é a criatividade, né? A criatividade do 5 também é muito bacana. O tipo 4 também é muito criativo, tá? Então, assim, e ele tem essa preferência de ficar um pouco mais na dele, fica mais na periferia dos acontecimentos, ele não fica muito no centro das coisas, né? Então, eu sou um tipo 5 do Enneagrama. Então, eu não tinha essa preferência. Eu me lembro que quando eu tinha uma roda de amigos, eu ficava a um passo atrás, e tendo a preferência de quê? De observar as coisas, observar e concatenar as coisas rapidamente. Mas quando tinha um assunto que eu dominava, aí sim, aí eu me transformava num verborrágico, né? Falava pelos cotovelos, né? E logicamente, quando o papo era emoção, aí era um problema também, porque eu de uma certa maneira eu racionalizava a emoção. Quando uma pessoa me falava para mim de coisas mais emocionais, o que eu pegava a emoção e traduzia aqui em razão e devolvia a razão para a pessoa, né? Não tem, mas funciona, mas não tem aquela coisa do pegar a emoção mesmo, né? De ficar em contato com a emoção mesmo, né? Então isso também faz com que a gente tenha assim, essa perspectiva de quê? De se abrir mais para as coisas da emoção, para as coisas do sentimento, de falar principalmente a respeito disso. Falar de si, né? E dentro dessa perspectiva. As qualidades do tipo 5 é justamente aquela, né? De serem estratégicos, de serem os cabeções, né? Que resolvem problemas complexos, né? E dentro das empresas também são aqueles líderes que preferem liderar com a porta fechada, né? Mas justamente agora também já tem aquelas coisas que vai melhorando. Então ele vai e entra nessa perspectiva de poder contribuir, né, com tudo isso. Mas ele prefere ficar um pouco mais retraído dentro da sua possibilidade ali. Falar sobre o tipo 6. O tipo 6 é aquela pessoa que tem dúvidas, né? É aquela pessoa que questiona tudo, né? E geralmente esses questionamentos o leva para os cenários de pior hipótese, né? Sempre na cabeça assim, o que de errado pode acontecer aqui, né? Então, e esse é um mecanismo forte no tipo 6 que impede muitas vezes ele de ter assim, de estar no mundo de uma maneira mais plena, né? O tipo 6, assim como o tipo 5, ele é regido por uma coisa chamada medo, né?
E o medo, quando ele vem, né, todos os tipos têm medo, tá? Mas assim, o tipo 6, quando vem o medo, né, ele então tira ele da perspectiva de arriscar coisas. Então torna-se aquela pessoa que é um pouco mais tradicionalista, aquela pessoa que é um pouco mais assim, que gosta de fazer sempre as mesmas coisas, que não gosta de mudar muito não, né? Ou então de conhecer pessoas que são muito diferentes dele, né? Porque isso de uma certa maneira pode acionar nele medo, desconfiança, né? Porque o tipo 6 também desconfia. Desconfia por conta de uma insegurança, né? De uma insegurança interna que literalmente é projetado para fora. Então, o mecanismo de defesa do tipo 6 é uma coisa chamada projeção. Ele projeta fora o medo que ele tem dentro dele, né? Então, dentro das empresas, por exemplo, ele é tido como aquela pessoa que é o mais pessimista, aquela pessoa que é... Mas nem sempre é assim. Porque, vamos supor, numa reunião acontecendo dentro da empresa, todo mundo está ali deliberando as coisas, conversando, falando. Ah, então tá bom, então fechamos, é isso aqui. Aí o 6 levanta a mão e fala assim, pessoal, mas vocês não pensaram nisso aqui. Aí todo mundo fala, é isso, cara, para com isso aqui vai dar certo, não sei o quê. Aí o líder percebe e fala assim, não, pera um pouquinho, ele tem razão. A gente não viu essa possibilidade. Então, pelo fato de o tipo 6 ser uma pessoa hipervigilante, ou seja, fica muito preocupado, conectado com as coisas que vão acontecer, né? Então ele se prepara. Essa é uma capacidade do tipo 6, de se preparar, de fazer as coisas, né? De estudar, de vislumbrar antes, né? E aí, logicamente, ele torna um expert nessa coisa de solução de problemas complexos, né? Um ótimo solucionador de problemas também, né? E regido pelo medo, logicamente. Então, e o antídoto do medo, logicamente, o que é? A coragem, né? Tem a capacidade do tipo 6 de enfrentar os seus dilemas, enfrentar seus desafios de peito aberto, confiar muito mais no seu taco e poder confiar também um pouco mais nas pessoas, né? Por conta da sua própria desconfiança. Aí falar um pouquinho sobre o tipo 7 do Enneagrama, né? O tipo 7 é aquela pessoa que ele quer alegria, ele quer diversão, ele quer o melhor de tudo, né? Ele é aquela pessoa que é mais gourmet, né? Que quer ter experiências variadas da vida, porque ele acha que a vida só vale a pena quando a gente tem muitas experiências, né? O tipo 7 ele é regido por uma coisa chamada gula, né? A gula ela pode ser também aquela coisa da comida, né? De ser guloso, e também a gula no sentido de querer tudo ao mesmo tempo, né? Então o tipo 7 é aquela pessoa assim, que geralmente faz muitas coisas ao mesmo tempo, acha que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tem muitas preferências e geralmente essas preferências não têm assim nenhuma coisa a ver com a outra, são coisas diferentes. Então ele pode gostar, por exemplo, de poesia, de enneagrama, de cosmologia, ele pode fazer sabonete, aí ele pode trabalhar como numa empresa como programador, como developer, né, e tudo mais. Então são coisas que não estão, na verdade, conectadas umas com as outras. E por que isso? Porque a gula traz para ele a perspectiva de tudo me interessa, eu quero saber de tudo, mas tem dificuldade de se aprofundar em muitas delas, né? Porque logo perde interesse. Porque quando a coisa começa a ficar chata, começa a ficar profunda demais, começa a entrar naquela perspectiva assim de, puxa, isso aqui está me doendo, isso aqui não sei o quê, então ele começa a se afastar, literalmente ele começa a perder o interesse. E ele fica pulando de prazer em prazer na vida, indo em busca de coisas e tudo mais, né? Então esses são aspectos bem interessantes também do tipo 7. E logicamente, qual que é o segredo para o tipo 7? É buscar a sobriedade, ou seja, a capacidade que o tipo 7 tem de fazer uma coisa por vez, começar e terminar. Tipo 7 tem problema de foco, de organização, começar e terminar, né? Então isso são coisas que ao longo da vida, e isso impacta mesmo no trabalho, nas pessoas, nos relacionamentos principalmente, né? Então isso tem essa perspectiva de buscar sempre a serenidade. Falar sobre o tipo 8 do Enneagrama, né? O tipo 8 é aquela pessoa que quer se mostrar forte, poderosa, aquela pessoa que faz com que as coisas aconteçam, aquela pessoa que entra na perspectiva de
de levar para o outro a possibilidade de fazer as coisas, né? Geralmente são pessoas que buscam a liderança. É muito incrível, né? Porque muitas vezes a liderança ela cai no colo, né? Ela chega e cai, né? E simplesmente ele abre a boca, fala ali algumas coisas e toda a capacidade energética do tipo 8 faz com que ele seja um líder natural. Então, são os grandes líderes dos países, né? São as pessoas os diretores das empresas, né? Aquelas pessoas mais corajosas que vamos lá, vamos para cima, vamos fazer acontecer e tudo mais, né? E realmente as coisas podem andar nas mãos do tipo 8, né? Mas também tem as sombras, né? E quais são as sombras do tipo 8? É justamente essa coisa de não ficar tão em contato com uma coisa chamada sensibilidade, né? De fazer as coisas numa comunicação mais direta, de ser mais na lata, né? Muitos 8 têm problemas de comunicação, né? De não conseguem entender uma certa suavidade na comunicação, né? De não levar tanto a pessoa, enxergar as pessoas como sendo ali, ok, vamos resolver isso logo, então vamos fazer isso direto, né? Então, como é que a gente pode conversar com o tipo 8? Direto. Então, ele é direto, então ele prefere que a gente fale com ele de uma maneira direta, né? Então, assim, se você conhece algum tipo 8 que você começa aí a falar mais suavezinho, falar mais assim, ir pelas bordas, ele pode reagir. Vai, fala logo, o que você quer, né? Então, comunicação com o tipo 8 é comunicação direta. Ele prefere assim, né? E, logicamente, qual que é o medo do tipo 8, né? Porque, aparentemente, como é que uma pessoa assim pode ter medo de alguma coisa? Tem medo, sim. E é um medo bem específico, é o medo da própria vulnerabilidade, de se sentir vulnerável, né? Medo de se sentir fraco, medo de se sentir frágil. Por isso que ele é forte, porque ele não quer mostrar esse medo. Então, é um desafio muito grande para o tipo 8, por exemplo, sentar com o parceiro no sofá e colocar a cabeça no colo e deixar-se receber carinho, né? Então isso pode ser muito difícil. Lógico que tem 8 que fazem isso até com uma certa frequência, mas isso pode ser difícil. Por quê? Porque ele tem que se mostrar forte o tempo todo. Ele tem que se mostrar encoraçado, né? Que ter uma couraça, porque o mundo é uma selva e eu preciso... o mundo é uma selva e é um mundo competitivo e eu preciso ganhar essa competição, né? Então ele entra dentro dessa perspectiva. E aqui, na altura do coração, ele coloca um pouco mais de couraças aqui nessa altura, porque aí é o órgão vital dele. Então, quando o tipo 8 ele se abre para a sensibilidade, ele se abre para a própria fragilidade, para a própria fraqueza, e falar a respeito disso, aí sim ele entra em contato com o eu real dele, né? E aí ele começa até a ser menos agressivo. Ele nunca vai deixar de ser direto, né? Mas ele pode escolher entre ser direto quando a circunstância pede e ser mais suave, mais tranquilo também quando a circunstância pede. Então, vamos falar aqui um pouquinho a respeito do tipo 9, né? Temos alguns tipo 9 aqui, né? O Leandro Fujita está aqui, um tipo 9, muito legal ter você aqui, viu, Leandro? Então, o tipo 9 é aquela pessoa assim, que busca paz e harmonia, né, no ambiente, aquela pessoa que fica muito conectado com as coisas do coração, que tem um olhar amplo assim para as pessoas, aquela pessoa que não deixa outras pessoas de fora. Eles têm uma questão muito inclusiva, de incluir todo mundo, né? Tem aquela coisa muito de poder, por exemplo, entrar na perspectiva da ajuda da pessoa, né? Mas tem uma coisa diferente, né? Lembra quando eu falei do tipo 2, que gosta de ajudar, mas algumas pessoas em específico? O tipo 9 não, ele entra nessa coisa de poder ajudar a todos, né? E a ajuda dele, muitas vezes a pessoa nem pede ajuda, ele enxerga que as pessoas precisam de ajuda, ele vai lá e ajuda, em detrimento daquilo que ele tem que fazer. Muitas vezes ele coloca a demanda do outro na frente da demanda dele, né? E isso tem uma razão de ser, né? E qual que é o motivo que o tipo 9 faz isso? Porque ele tem um medo básico de quê? De se desconectar das pessoas, de não ser considerado pelas pessoas, de não ser amado pelas pessoas, né?
Então é o medo de não pertencer a um grupo ou alguma coisa assim. Então o que ele faz? Então ele cativa as pessoas para se manter pertencente àquele grupo, né? E ser amado pelas pessoas. Então é muito comum, por exemplo, os tipos 9 ser chamados de bonzinhos, né? Mas eles detestam ser chamados de bonzinhos, porque eles não são bobos, não. Eles sabem exatamente o que pega, eles sabem exatamente o posicionamento deles, eles têm opinião clara a respeito de tudo, mas ele reprime tudo isso. Então é aquela pessoa que prefere seguir o fluxo, todo mundo está indo para lá, vamos para lá também, apesar de ter preferências diferentes, né? É aquela pessoa que não tem assim a capacidade de estar, tem uma dificuldade, capacidade tem, não tem a dificuldade de ficar em ambientes onde há muito conflito, confronto, desavenças, né? Porque isso tudo traz para ele um medo interno de se desconectar daquilo. Então ele mesmo acaba não entrando em desavenças. Então o que é mais fácil para não entrar nas discussões? Falar sim, né? Então o tipo 9 tem muita dificuldade de falar não, né? E como é que o tipo 9 fala não? Ele fala assim, tá bom. Ele olha para a coisa e fala, tá bom, tá legal, pode deixar. Esse pode deixar para o 9 pode ser um não. E como é que a gente fica sabendo disso? Porque ele empaca, ele fala que faz, mas não faz. Ele empaca, ele emperra, ele some do WhatsApp, sabe? Porque na verdade ele não conseguiu falar não para aquilo que foi pedido, né? Então ele usa essas artimanhas, ele é teimoso, ele teima, né? Isso é bem interessante nesse ponto. A Rô disse aqui que ela é um 3. A Magda é um 9, né, Magda? Olha aí, beleza. Então, assim, então entra dentro dessa perspectiva. E qual que é o caminho de desenvolvimento para o 9? É justamente isso, a ação correta. É não se esquecer de si. É entrar na perspectiva de se colocar no primeiro plano em todas as circunstâncias. Porque é muito difícil para o 9 se colocar no primeiro plano. Ele prefere ficar ali, ele prefere se moldar, se fundir ao grupo, às outras pessoas e sair da perspectiva da sua própria importância, né? Então o tipo 9, a busca do tipo 9 é fazer apenas uma coisa na vida, ou seja, se colocar no primeiro plano, se colocar na primeira perspectiva, né? E isso sempre é muito importante, porque aí ele vai começar a perceber que as pessoas podem abusar muitas vezes da boa vontade dele. E ele sabe disso, mas ele não age. Ele prefere que a coisa siga o fluxo, né? E muitas vezes isso acaba provocando e tendo assim, causando, né, situações de impacto para que ele não tenha assim tantas coisas para fazer. Então, principalmente nos projetos, principalmente também nos relacionamentos, né, que sempre segue o fluxo e não se coloca de uma maneira mais bem posicionada, né? Então esse teria também o tipo 9 do Enneagrama. Então, pessoal, isso aqui foram os 9 tipos, uma passada bem breve, né, dos 9 tipos. E eu gostaria de convidar vocês, né, porque se vocês forem lá no link da bio, né, vai lá no link da bio, vocês podem fazer a inscrição, né, na jornada de autoconhecimento com o Enneagrama, que vai começar dos dias 22 a 30 de abril, né? Serão ali 7 lives, onde eu vou falar a respeito de todos os tipos, vou falar a respeito de uma série de outras coisas, e vocês vão ficar conectados assim, puxa, olha aí que interessante, agora eu sei porque eu faço isso dessa maneira, né? Então é bem interessante, porque isso vai dar para vocês uma visão ampla, vai colocar vocês literalmente num mapa, né? Num mapa onde vocês vão saber em que posição que vocês se localizam, né? Dentro desse mapa. E, logicamente, isso vai trazer para vocês outras perspectivas. Então, se inscrevam, vai lá na link do bio, façam sua inscrição, entre no grupo do WhatsApp, que é bem importante, porque é por ali que eu vou mandar para vocês todo o material de apoio, todo o material, né, que vocês precisam. E uma coisa fantástica, que vai ser um curso gratuito, né? Ele é totalmente gratuito, o curso a jornada do autoconhecimento com o Enneagrama. Ele é um curso gratuito. E aí, logicamente, lá no meio do curso, um pouco mais para frente, no final do curso, a gente vai falar a respeito das pessoas que querem desenvolver o mapa, né? Quer dizer, as pessoas vão saber exatamente qual é a posição delas no mapa,
Mas isso mostra o quê? Os caminhos de desenvolvimento. Então a gente entra na segunda etapa, né? Que seria o curso A Única Saída é para Dentro. Aí esse curso é pago, né? Então as pessoas que quiserem aprofundar e quiserem desenvolver mais, e quiserem saber um pouco mais dos caminhos de desenvolvimento, aí tem que fazer as inscrições no curso A Única Saída é para Dentro, que é a segunda etapa do primeiro, né? Mas com o primeiro, nossa, vocês já vão ficar sabendo um monte de coisa, vai cair um monte de ficha, né? E aí fica no julgamento de vocês, se vocês querem fazer a segunda etapa ou não. Isso aí fiquem à vontade para vocês. Mas vocês já vão estar ganhando muita coisa só com esse primeiro curso aí. Então, a gente vai ter 7 dias de aula de 1 hora, né? E depois mais 2 dias, um dia para mentoria, onde vocês vão poder fazer perguntas para a gente, e um dia para a gente poder fazer um resumão, né, dos 7 dias. Então, a gente vai fazer no 8º dia, a gente vai fazer isso, e no 9º dia eu vou abrir um Zoom, né, onde as pessoas podem ir ali me perguntar, fazer perguntas, tirar as dúvidas a respeito. Eu não sei se eu sou esse tipo ou esse aqui. A gente tira a dúvida ali na hora e aí vocês vão entrar dentro da perspectiva e se colocar literalmente no caminho do autoconhecimento, né? Existem muitas outras possibilidades, né? Eu conheço o Enneagrama há mais de 20 anos, né? Então eu já trabalho com o Enneagrama há muito tempo. Então foi a única ferramenta. Eu sempre fui um buscador. Então sempre foi assim uma possibilidade de que eu possa entender, né, os meandros de como eu funciono, né, e tudo mais. Então fica aí o convite para vocês. Vai lá na link do bio, clica lá em inscrição, entra no grupo do WhatsApp e aí vocês então vão ter essa perspectiva de poder participar desse curso. Muitas pessoas que estão aqui, né, já fizeram cursos presenciais comigo, né? Então elas podem aí também escrever alguma coisa aí para vocês, né? Então fica aí o meu convite, né? E eu espero vocês então lá no dia 22, né? Na jornada do autoconhecimento com o Enneagrama lá para a primeira aula. Combinado, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Eu espero que... Olha aí o Ed aqui, né? Eu já fiz e recomendo demais. Valeu, Ed. O Ed fez o curso lá em Araraquara, né, Ed? Isso, agora ele está lá em Porto Trombetas. Olha só, meu Deus, lá no extremo norte do país. Muita saudade de você, viu, Ed? Então, a gente fica assim, ficamos por aqui. E logicamente, sigam aí a gente. Vamos então trazer um monte de novidades para vocês aí também no canal. Falar de um monte de coisas. Continua com os feeds, com os posts, né? E sempre muita informação a respeito do Enneagrama. Então, eu espero vocês lá no dia 22 a 30 de abril. Combinado, pessoal? Até mais, boa noite a todos.